Marvin Gaye, um dos maiores, melhores artistas, cantores, foi assassinado pelo próprio pai. E a pergunta que sempre fica quando a gente fala do assassinato de Marvin Gaye é: por quê? Em 1982, Marvin Gaye vinha de uma bem-sucedida turnê. This year's Grammy Award goes to Sexual Healing by Marvin Gaye. My mom, I love everybody. Thank God. We love you. Stay with us. We're going to try to give you more. E em 1983, no aniversário da gravadora Motown, 25 anos, onde Michael Jackson fez a primeira vez o Moonwalking, Marvin Gaye fez uma apresentação muito emocionante, muito inspirada. Thank you. No dia 1º de abril de 1984, foi o dia fatídico de seu assassinato. Marvin Gaye ele tinha se separado, ele estava morando sozinho, mas em Los Angeles a sua mãe estava muito doente, então Marvin Gaye decidiu ir morar com a mãe, e lá morava a mãe, o seu pai, o irmão Frank, com a esposa Irene. E um detalhe é que Marvin Gaye, quando ainda era criança, ele e seu irmão Frank apanhavam muito do pai. O pai de Marvin Gaye era um cara muito bravo, só que Marvin Gaye cresceu. E quando o pai um dia foi tentar bater nele, Marvin estava maior que o pai e não deixou, e agrediu o pai. E depois disso, a vida de Marvin Gaye e do pai era turbulenta demais. Eles viviam trocando soco, pai e filho. Quando Marvin Gaye soube que sua mãe estava doente, ele se mudou para a casa da mãe e o seu relacionamento com o pai era péssimo. Eles viviam discutindo e as discussões sempre acabavam em brigas e socos. O pai do Marvin Gaye tinha uma certa bronca e um certo ciúme do filho, porque Marvin tinha muito dinheiro, então ele sustentava e ajudava a mãe, e o pai não gostava disso. O pai não se via mais como o homem da casa. E como e o Marvin tinha um relacionamento bem conturbado, isso só piorava. Um outro detalhe, Marvin Gaye era viciado em cocaína. Marvin Gaye cheirava muito. E quando ele estava sob efeito da droga, Marvin ficava muito agitado, e então isso só piorava o seu relacionamento com o pai. E nesse dia, 1º de abril, o pai de Marvin Gaye estava procurando umas apólices de seguro e não estava encontrando. E foi até o quarto, onde estava a mãe de Marvin Gaye. O pai chegou gritando com a mãe, perguntando das apólices. Marvin Gaye estava ao lado da mãe e não gostou do tom, do jeito que o pai estava falando, e falou para o pai não gritar daquele jeito com a mãe. E começaram uma discussão. Os dois começaram a sair no soco, no corredor, uma briga. A mãe de Marvin Gaye entrou no meio para tentar apartar, levou Marvin Gaye para o quarto para acalmar o filho. E, de repente, o pai de Marvin Gaye entrou com a arma e deu 2 tiros no cantor. Os tiros foram ouvidos pela Irene, que era a cunhada de Marvin Gaye. Ela ouviu aquilo e quando ela saiu no quintal, a mãe de Marvin Gaye saiu chorando, gritando, dizendo que o pai tinha atirado no Marvin. Neste momento, eles ligaram para os paramédicos e para a polícia, que ainda não sabia o que realmente tinha acontecido. Só sabia que uma pessoa tinha levado 2 tiros e que o agressor estava, o atirador, estava dentro da casa. A polícia não sabia que era o pai, não sabia nem quem era a vítima. Nessa hora, os paramédicos então ficaram naquela, para entrar, como fazer, quais seriam os procedimentos certos, afinal o atirador estava dentro da casa. Irene, a cunhada de Marvin Gaye, entrou correndo na casa, chegou para o pai de Marvin Gaye, que estava totalmente atordoado, e ela perguntou: onde você colocou a arma? A Irene pegou a arma, desceu correndo com a arma na mão, e ela deu a arma para um policial,
e explicou que agora podiam entrar porque o atirador estava desarmado. Os paramédicos entraram e encontraram a vítima no chão, sem batimentos cardíacos e não estava respirando. Então começaram todos os procedimentos para reanimar Marvin Gaye. Os paramédicos estavam tentando todas as formas para reanimá-lo, mas Marvin Gaye não reagia. No momento em que ele foi colocado na maca, um dos rapazes que estava colocando na maca perguntou para Arryn, a cunhada, qual o nome dele. E ela disse, é o Marvin Gaye. E esse rapaz se emocionou e começou a chorar. Ele era fã de Marvin Gaye. O pai de Marvin Gaye baleou ele por volta do meio-dia. Todo esse procedimento da polícia e dos paramédicos foram bem rápidos. Ao meio-dia e 41, eles já estavam a caminho levando Marvin Gaye para o hospital. No caminho, Marvin Gaye sofreu um infarto e mesmo ainda com todos os procedimentos médicos, ele não reagia e estava tendo uma hemorragia interna muito grande. Chegando no hospital, os médicos fizeram o possível para reanimar, ressuscitar Marvin Gaye, mas ele não reagia. Então, às 13 horas e 1 minuto do dia 1º de abril de 1984, Marvin Gaye foi declarado morto. I think this is my last chance. My last chance. Assim que a morte de Marvin Gaye foi noticiada pela imprensa, a frente de sua casa ficou lotada de repórteres, jornalistas, amigos, fãs, todos ali querendo saber uma notícia e ninguém estava se conformando de que, naquele momento, nunca mais iriam ver Marvin Gaye. Sister, But talk to me sister, so you can see sister. what's going on. What's going on? What's going on? What's going on? O pai de Marvin Gaye foi detido na mesma hora. No dia 2 de abril, Marvin Gaye estaria completando 45 anos. Este foi o dia de sua autópsia. 2 tiros no peito. O primeiro tiro foi o fatal. Ele atravessou a costela, perfurou o pulmão de Marvin Gaye, perfurou os ventrículos do coração e perfurou o fígado. O pai de Marvin Gaye foi detido, foi preso. A sua esposa, a mãe de Marvin Gaye, pediu o divórcio. O pai de Marvin Gaye cumpriu a pena e depois morreu abandonado num asilo. Um dos maiores cantores, um dos maiores artistas de soul music, R&B, Marvin Gaye, assassinado pelo próprio pai. Marvin Gaye era tão talentoso que quando ele às vezes ia fazer um simples ensaio, todos paravam para assisti-lo. Todo mundo queria ver ele, pelo menos no ensaio, porque ver Marvin Gaye cantando, ver Marvin Gaye cantarolando, era um deleite. To stop, look, yes, listen to your heart, hear what it says, stop. E essa história do Marvin Gaye, se você quiser conhecer alguma coisa mais sobre a morte de Marvin Gaye, sobre essa trágica história, existe um documentário chamado Famous Crime Scene, que é como se fosse um documentário falando da morte e contando, fazendo investigações sobre morte de famosos. E tem até entrevista com os policiais que atenderam o caso, com os legistas, com os paramédicos, com o delegado, com os investigadores. Então vale muito a pena ver. Tem na internet, é só você procurar, vou deixar o nome aqui embaixo para vocês verem. Procurem, assistam. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like, de fazer seu comentário, de acionar o sininho das notificações. Temos vídeos todas as quartas e todos os sábados. Quartas-feiras sobre música, sábados sobre cinema. Um abraço e até a próxima.